Eu digo que quando você vive adormecido, não tem como você viver o melhor que Deus te deu. Isso. Adormecido, você sempre vai receber o pior. Se você não é intencional, se você não se Isso. posiciona, vão posicionar você. Isso. E quando alguém te posiciona, nunca é o melhor. É. É sempre o, É. o- o mais ou menos, tanto É. faz. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Lúcio Cast, na mesa dos negócios. E hoje eu tenho um convidado muito especial. Hoje estou em São Paulo, né? Eu sempre falo que não importa onde eu estou, se eu encontro alguém que vale a pena bater um papo, conhecer um pouco da história, aprender com essa pessoa, eu arrumo um estúdio e eu gravo o Lúcio Cast. E quero agradecer a sua presença, a Patriota, um senhor, um jovem senhor, que eu conheci há pouco tempo, mas ele me falou algo que o homem, né, aprende a viver, começa a viver a melhor fase da vida após os 60. E eu questionei, quando ele falou, eu falei, peraí, eu não quero ser esse homem que começa a viver a vida, a melhor fase da minha vida após os 60. Eu falei, eu quero aprender com você, eu quero entender um pouco mais do que você viveu e o que eu posso aprender para poder começar a viver o quê? Agora. Eu tenho 46, Patriota, e eu não quero esperar até meus 60. Então seja bem-vindo, é uma honra receber você aqui. Eu vou ler aqui um pouquinho da sua ficha. Engenheiro civil por mais de 40 anos de experiência. É uma vida, né? Você crê que a engenharia mudou sua vida? Muito. Muito. E a engenharia é isso, nós fazemos engenharia o tempo todo. A vida é uma engenharia. A vida é uma engenharia. Mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, fala de onde você é, um pouquinho da sua história para a gente poder entrar aqui num bate-papo gostoso e aprender com você. Primeiro, eu agradeço, é uma honra participar de um podcast de você, me orgulha muito, sei do seu trabalho, da sua importância. E agora, mais do que nunca, porque eu estou sendo seu amigo, um amigo. Você é mais uma coisa boa que Deus deu na minha vida. Amém. Eu gosto de dizer assim, que chegar onde eu cheguei aos 70 anos. 70. 70. Não parece, tá? E mais, aqui vocês estão escutando ele falar, né? Isso. Vendo você, mas a energia que você tem é muito grande. E eu falo que não importa a idade, tem pessoas que têm 30, estão mortas, não tem energia para nada. Isso. Você tem 70 com uma energia de um garoto. É isso. Então, é isso que eu assim. Então, chegar aqui é Alphaville, viver esse momento aqui com você, aos 70 anos, depois de vir do Vim. Eu vim depois da linha do trem, eu vou dizer isso, é da periferia, lá no fim do mundo, onde faltava tudo, só não faltava dificuldade. Imagina a periferia de Maceió há 70 anos atrás. Né? Então, tinha a turma que nascia antes da linha do trem e a que nasceu depois. Eu nasci muito, muito depois. Uau. E, apesar de tudo isso, depois de vencer toda a sua dificuldade, sendo o terceiro de uma família de 10 filhos, de um pai que foi para a guerra para a Itália, então ele voltou com uma certa dificuldade, né? Minha mãe todo ano fazia um filhozinho, então cada ano as dificuldades cresciam, mas depois de vencer toda a dificuldade eu cheguei bem, me formei na engenharia, me tornei empresário da construção, né? E ultimamente eu fiz essa transição de carreira e estou muito na mentoria, vi inicialmente para engenheiros, né? E eu gosto de dizer o seguinte, se chegar onde eu cheguei, né, nessa construção de engenheiro, é porque muita gente me ajudou. Eu podia bater no peito, dizer, eu estudei muito, trabalhei muito, tudo bem, isso faz parte, mas eu conheço muita gente que trabalhou muito, estudou muito e não teve muita sorte com as coisas. De forma que, no meu entendimento, chegar onde eu cheguei é porque muita gente me ajudou. E assim significa dizer que eu tenho certeza que eu tenho uma dívida com a sociedade que tanto me ajudou. De pai, mãe, tio, mulher, sogra, professores principalmente. Teve gente que eu sei que eu nem gostava, que não gostava de mim, e que contribuíram para eu crescer nesse processo todo. Né? Faz parte do jogo da vida. Então, então eu realizei muitas em Alagoas, eu sempre fui da construção civil, inicialmente de obras públicas. Então, eu realizei praticamente obras em 90% dos municípios de Alagoas. Obras de saneamento, escola, hospital, você imaginar. Né? Então, eu
eu entendi em algum momento da vida que estava na hora. Eu vivi uma experiência que foi a melhor experiência da minha vida. Eu tive uma experiência incrível que me fez tomar consciência e dizer, está na hora de você cumprir o que está dentro do bojo de seus valores. Isso foi que ano? 2014, 2015, mais ou menos. Para aí em 2014, nessa grande experiência que ele viveu, eu quero saber mais. Aqui você é terapeuta financeiro, autor, mentor. Isso nasceu depois de 2014? Depois de 2014. Uau. Ou seja, você tem 70, você estava com 60 anos de idade. 60 anos de idade, E uma experiência que me fez o seguinte, eu gosto de dizer assim, a consciência, ela nasce no contraste. Naquele onde está terminando uma coisa e começando outra. É verdade. Isso que nos ajuda a entender isso com mais facilidade são as cores. As cores é que vai identificar a gente aqui. Aqui eu estou percebendo o Lúcio, né? Tudo. Então, é muito interessante essa questão, porque a consciência ela torna a gente mais responsável. Mas eu destaco que a melhor experiência que a vida, onde termina uma coisa e começa, é uma experiência que você tem, que você acabou esse ciclo, começa um novo ciclo, não é assim? Uhum. E é exatamente isso. A experiência que eu vivi, que me fez dizer, está na hora. Eu parei com minha atividade da construção civil. Eu tenho 4 filhos, eu deixei uma empresa para o meu filho, a outra passei para um colega, fiz uma parceria, tirei os ativos, deixei o acervo técnico, distribuí as coisas e fui investir. E não fiz conta de tempo nem dinheiro. Aqui no Brasil, eu fiz o que tinha de melhor, de coach com IBC, Zé Roberto Max, Cinea Chique e tantos outros, e fui para os Estados Unidos fazer Antônio Robson. Sem saber falar inglês, né? Uau. Corajoso. Sozinho, meio doido. Isso tudo aconteceu depois de 2014. Foi de 2014, 2015. 2014, por essa experiência. Né? E aí eu me preparei e disse, agora eu vou... A melhor forma de pagar uma dívida na sociedade, que eu estava com essa proteção, é devolver para a sociedade. Não só dizer, eu sou agradecido, eu agradeço a Deus, agradeço a você, mas a melhor forma de estar o meu agradecimento é eu pagar essa dívida, devolvendo para a sociedade como eu tenho de melhor. Principalmente com o que ela me aprendeu. Ela me fez um bom profissional da engenharia, um líder dentro da área de classe, conheci o Brasil em profundidade, na condição que eu, quando era presidente de CREA, saía participando de trabalhos no Brasil todo. Andei praticamente no mundo, mais de 40 países, também tive importante aprendizado nesse processo, de forma que eu vivi muito feliz. E outra coisa, as experiências que foram acontecendo. E feliz com isso. E aqui eu estou hoje nessa caminhada. Essa é a questão. Agora, o que é que teve? Apesar de que você está dizendo que eu estou jovem, bacaninho, né? Estou legal, satisfeito. Mas nem sempre foi assim. Né? Só que as pessoas geralmente não conseguem enxergar a nossa jornada, tudo que passamos. Olha, talvez no nosso momento melhor. Melhor. Eu entendo. Mas eu aprendo muito, Patriota, olhando a jornada da pessoa. Então, eu olho você, eu te admiro, eu enxergo várias coisas que você já conquistou, que você aprendeu com a vida, com a vivência, e eu não desejo estar lá sem antes entender o que você fez de certo e errado para poder chegar onde você chegou. Isso. Porque eu aprendo, eu não fico olhando e achando impossível chegar lá. Eu falo, eu preciso aprender com ele. Isso. Né? Lembra a nossa conversa? Remissão de tempo e antecipação de tempo. Isso. Exatamente. Então, é assim, nessa ânsia consciente de que a minha dívida é impagável, por mais que eu me dedique, mas teve um momento da vida que eu tinha parado. Foi a partir do final de 2014, eu estava terminando um período de presidente do órgão de engenharia do Estado de Alagoas, o governador pediu a minha contribuição, passei 6 anos, e daí fazia exatamente 5 anos que eu tinha perdido minha esposa, ela faleceu, meus filhos se formaram, casaram, e eu estava só. E aí começou um processo muito duro, um processo de depressão, que no começo começava a gente sem se aperceber, e ela foi crescendo, não crescendo, e chegou um momento que eu entendi que a minha missão estava cumprida. Eu dizia para as pessoas mais próximas, algumas poucas, minha secretária, minha namorada, dizia, olha, missão cumprida, não tenho mais o que fazer aqui, eu quero ir embora. Eu até brincava. Eu dizia assim, saudade da minha esposa, eu vou logo antes que ela arranje outro lá no céu. Quando ela estiver, eu quero chegar junto dela. Né? Mas eu fui me isolando. Tudo que eu fazia é engraçado. Só quem está muito próximo que percebe
como esse processo crescente da depressão. Então, eu experimentei um estado de depressão profundo e que pedi a Deus para ir embora. Uau. Pedi. Ou seja, você considerava naquele momento um empresário de sucesso? Não, eu achava que para ser de sucesso eu tinha que, no momento assim, ainda tinha que fazer, tinha... Mas financeiramente Sim, falando. financeiramente de sucesso, tudo que eu quis, o que eu quis fazer, diz assim, escrever livro, eu tinha escrito livro. Eu vi que você tem 2 livros, né? Até ganhei de presente. Um é A Dependência Química Tem Cura. Isso foi antes ou depois? Depois. E você tem um outro livro também. Tenho outro livro que eu tinha escrito antes, mas não estava... Voltado para engenharia, mais técnico. Porque como eu era presidente do Conselho de Engenharia, eu era muito chamado pelo Brasil a dar palestra de liderança, de questão ambiental. Eu fui coordenador do GT de Meio Ambiente do Conselho Federal. Então, eu estava sempre envolvido com a questão da engenharia nessa questão de liderança, principalmente e do meio ambiente. Então, eu me realizei, porque tudo que eu queria fazer, fiz prédio, fiz construção, fiz escola, fiz saneamento, né? E uma coisa importante, assim, o que é que repara? A condição de ser presidente do Conselho de Engenharia e participar do Colégio de Presidente, eu fui ser o representante das inteligências e da liderança do Estado, da engenharia. Isso me honrou. É o que eu falei, aquele menino que saiu da periferia, achando que lá atrás... Eu tive 2 momentos na vida que os médicos disseram que eu não ia demorar muito, não. Os médicos disseram que eu ia embora cedo. Apareceram umas coisas aqui, diziam que era, e nada disso aconteceu. E, logo em seguida, eu acumulei também, no último ano do presidente do CREA, presidente do Sindicato da Indústria da Construção. Quer dizer, eu tinha uma liderança forte... Várias conquistas você tinha, empresarialmente falando, pessoal, você conquistou várias coisas. Porque a indústria da construção é uma indústria importante do estado de Alagoas. Sim, acho que no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, eu chegar na presidência do órgão, meus amigos entender que eu sou um líder, me levaram lá e tal. E é nesse momento que eu disse que eu entendi que estava na hora de mudar as coisas. Né? E essa é aquilo que eu falei. Eu vivi o que chama de consciência, uma experiência que foi a melhor coisa da minha vida e eu sou grato por ela. Sim. Se alguém perguntasse se eu queria passar por ela, certamente eu diria que não. Se perguntarem se você quer de novo, eu vou dizer... Passaria, talvez. Passaria, mas eu preferia que talvez não. De uma forma diferente. Mas eu não posso deixar de dizer que foi a melhor experiência da minha vida. E eu sou grato a Deus, porque só eu sei o que eu vivi. Sim. Né? Eu, em 2014, 2015, né, quando começou 2015, eu comecei a afundar nessa depressão. E por orientação da minha recém-namorada, viu que eu estava me isolando. Veja, eu curtia 2 paraísos. O paraíso aqui de São Paulo, e curti São Paulo muito bem, e o paraíso das Águas, em Alagoas. Que é um lugar muito bonito. Muito bom, tudo bom de amigo e tal. E mesmo assim eu estava querendo ir embora. A minha vida estava sem sentido. E aí, exatamente no dia 15 de abril, eu dentro do médico, um diagnóstico de câncer de próstata em estado complicado. E depois de toda a biópsia, todo o exame, o doutor colocou. E foi essa experiência que eu achei muito interessante, porque a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Não. Eu estava assim como o doutor Santinha, o doutor disse aqui, como é, para vai? Eu disse, doutor, como é que é essa coisa aqui? Só está assim, assado, tá. Quanto é? Aí ele falou, 50 mil. Beleza. Eu podia ficar, né? Ela disse, e garantia de resultado. Eu disse, não, aqui não existe garantia. Isso aqui eu só lhe digo que eu vou fazer o que tem de melhor. Mas eu não posso garantir, cara, isso não existe. Agora, fique sabendo que eu vou fazer o que faço melhor. Eu faço isso há muito tempo, faço bem, faço 4 cirurgias por dia. Aí eu me lembrei, e ele com o papel na mesa, para assinar. Eu me lembrei e disse, doutor, a gente fica vendo assim, não tem chance, né? Disse, não tem chance, eu não vou garantir nada. Mas eu me lembrei, veja o que parecia hoje, eu estava, o Hospital Alves é um hotel 6 estrelas, aquele ambiente muito saudável, a música de clássica tocando, eu ainda me lembro que fosse hoje, a música de Bach, que eu gosto muito. E aí eu me lembrei, eu tinha pedido para morrer. Eu tinha pedido para ir embora. Uau. Queria você parar um pouquinho aí. A vida sem sentido e pedindo para morrer. Eu converso com muitos empresários, né, nessa minha jornada de mentoria, de investimento em empresas. E o que eu entendi? É muito comum o empresário até estar ganhando dinheiro, tudo bem, mas em depressão. Isso. E meio perdido. Isso. Sabe aquele sentimento que parece que tudo que ele fez foi ganhar dinheiro? Isso. Principalmente nos Estados Unidos, onde nós saímos do Brasil, vamos em busca
né, de uma vida melhor, mais segurança, e nós nos perdemos em realmente ganhar dinheiro. Mas não é somente lá. Isso é algo comum. O empresário fica em busca de uma conquista financeira, parece que em fuga de algumas áreas que ele não quer resolver, e ele coloca toda a energia dele para ganhar dinheiro. Quando você viveu essa experiência, o que talvez você hoje, agora que você passou, você consegue identificar e comentar para a gente que te ajudou a sair dessa fase? Porque tem empresários que não conseguem. Não conseguem, perdem a família. É verdade. É porque a experiência assim, de um câncer é aquilo que eu vivi o que está tá no Salmo 23, que é o salmo mais, eu não sei se é o mais lido, é o mais acompanhado, é o Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Mas eu vivi a experiência do versículo 4, diz assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque ele está comigo. Não é assim? Sim. E aí eu vivi essa experiência porque, assim, o câncer, que as pessoas entendem como a sombra do vale da morte, que não é a morte, mas as pessoas acham que o ato de ter um diagnóstico de câncer chegou ao final. E eu gosto de dizer assim, aí foi que caiu a ficha. O câncer, aquilo que muita gente acha que veio para tirar a vida, ele veio para me dar a vida. Eu nunca tive tanta vontade de viver. O que dá sentido na minha vida hoje é exatamente ajudar as pessoas a descobrir que tem um sentido. Então, eu até digo assim, eu nasci 2 vezes. Eu nasci no dia 29 de agosto de 1954, lá na periferia. No fim do mundo. Lá no... Sabe aquele lugar ruim? Vai um pouquinho mais para trás, é lá. E você quer saber? Eu sou o terceiro. A minha irmã, Raquel, a minha mãe estava fazendo aniversário dela de 2 anos de idade, na periferia. Naquele tempo, a rua nem calçamento tinha, tudo de barro. E aí, eram 18, 19 horas, sei lá, começando o aniversário, começou a cantar os parabéns, estava próximo de eu nascer, mas estava na barriga da minha mãe. E eu não sei porquê, eu acho que eu senti aquela festinha lá e resolvi que estava na hora de nascer. Eu queria participar da festa. Então, eu nasci num dia de festa, no aniversário da minha irmã Raquel, e só que, na hora que ele começou a contar os parabéns, as dores do parto começaram, foram crescendo, e a minha mãe se agoniou, e, para piorar, deu um apagão, explodiu, igual deu agora em Portugal lá. Pum, ficou escuro. E naquele tempo, então assim, eu nasci de noite de festa e noite de escuro. A minha mãe, naquele tempo, não tinha Uber, não tinha táxi, meu pai não tinha carro, não tinha moto. Como é que fazia para chegar naquela hora e ir para a maternidade? Eu não sei como, só sei que a minha mãe e meu pai conseguiram chegar lá. A minha mãe, eu nasci praticamente às 11 horas da noite. Quer dizer, eu já nasci numa noite de festa escura. Tudo bem, noite de festa, mas de muita confusão. Porque apagou e não complicou. Mas eu nasci de novo, que é aquela coisa que eu fiz. Que é isso que eu queria que deixasse bem claro. Quando você descobre para que veio aqui. Você sabe que a pergunta que eu mais escuto das pessoas é como que eu faço para encontrar o meu propósito ou descobrir o meu propósito? E eu tenho uma percepção que o propósito, às vezes, é ele que acaba encontrando você. É isso. E geralmente o seu propósito está conectado com uma dor sua. Isso. Então eu sempre dou um conselho. É difícil eu apontar para você, olha, o seu propósito de vida é este. Eu falo, olha numa área que você tem dificuldade, que incomoda você, que você já passou e sofreu muito. Por quê? Através de uma dor que você sofreu, que foi curado, você consegue ajudar outras pessoas a serem curadas. E isso gera uma satisfação muito grande. E propósito deveria gerar um sentimento de satisfação. Satisfação. E é por isso que eu digo assim, os 2 dias mais importantes na vida da pessoa, quando eu até pergunto nas minhas palestras, eu pergunto os caras, não, o dia que eu nasci, tá bom. E o segundo, aí os caras ficam sem saber o que eu ia dizer, sabe? Eu digo, sabe qual é o dia mais importante? Quando você descobre exatamente isso, foi o que você veio fazer aqui. Porque é mais ou menos assim, é mais ou menos assim, não é assim. Todo criador, primeiro cria o propósito, vê o propósito. O cara que criou a mesa, a cadeira, a revista, o microfone, primeiro teve o propósito. Ou seja, mesa tem não foi, vou criar uma mesa para que serve isso? Não. O cara fez a cadeira e disse, para que serve isso? Fez esse copo aqui, aí disse, para que serve isso? Então, primeiro tem um propósito. E o criador,
quem entender, possa entender como quiser, depende da sua crença religiosa, ele nos criou com um propósito. Aqui está por acaso, cara. Sim. Tudo tem o seu objetivo da natureza. E a gente, como uma parte, o ser humano está fora disso. Você tem a natureza, os animais, tudo. O mundo é muito complexo para você entender que não está por acaso. Não tem como. Não tem como. Acordar, viver e achar que não foi por acaso. a vida é só para... não tenho nada para fazer, só vou passar aqui, não vou marcar nada, não vou deixar nenhum... não vou impactar ninguém, não tem como. Isso aqui não é um parque de diversão. Nós não somos turistas, nós somos peregrinos. Tem hora para chegar e hora para sair. Então, é nessa coisa que tem gente que percebe mais cedo. Eu percebi exatamente nessa experiência aos 60 anos. Tá, então 2015 foi quando, basicamente, você teve uma grande virada de chave. De chave. Fala um pouquinho, então, qual foi. E, poxa, você já tem aí 10 anos. Quero que você fale um pouco sobre o livro, né? Dependência Química tem cura. Né? E eu vejo que é algo que você acredita muito. Na nossa conversa, nós jantamos essa semana e dá para ver que quando você entra nesse assunto, é algo que conecta com você, conectou. Isso. Você faz com paixão. Eu falo, propósito, ele não é pesado. Não. É outra dica que eu deixo. Quando você se conecta com o seu propósito, ele não é pesado. Você decide fazer, é leve, e você só faz. Não tem peso. E o propósito, veja exatamente, por exemplo, quando você vê pessoa com depressão, que é uma doença que está crescendo no mundo todo, no Brasil também, principalmente quem vai chegando na terceira idade, que já saiu do cumprimento da família, os filhos já seguiram, o cara está bem resolvido financeiramente, ele fica sem sentido. O que é depressão? Está muito associado a sentimento de culpa e autocobrança. Uhum. O cara está se cobrando, devia ser... Deveria ter feito, não fiz. Não fiz, Né? E aí foi o câncer me ensinou. O câncer ensinou assim, aquela coisa assim, não foi vírus, não foi bactéria. Eu nunca venci o câncer, ninguém vence o câncer. Eu venci a mim mesmo. Eu tinha o meu sentimento de culpa, o meu remorso, porque eu trabalhava muito, corria muito, e deixei a minha família prejudicada, a minha mulher reclamava, meu filho reclamava, eu fiquei com muito... Quando saiu, de meu Deus, está aí, minha mulher foi embora. Veja bem, no dia 9 de janeiro, eu sepultei a minha esposa. O meu filho mais velho estava começando o primeiro dia em Brasília. O outro já era casado, mas foi para a casa dele. E os dois filhos para São Paulo. A partir daí, eu saí do meu escritório, ia para casa, nem tinha mais minha esposa, nem meus filhos. E até a minha sogra, que morava comigo, foi embora. E aí, a minha vida entrou num buraco sem fim. Foi que eu fiz. Deixa eu provocar nesse ponto mais pessoal mesmo. Sim. O que motivava você a buscar tanta riqueza, sucesso? Parece que quando o empresário ele entra numa jornada para conquistar as coisas, parece que não tem fim. Ele fala, eu vou conquistar, sei lá, o valor X de 100 milhões ou 10 milhões. Parece que quando ele conquista algo a mais, fala, agora é 12, agora é 15, agora é 200 milhões. E a família parece que vai ficando... Parece não, vai ficando para trás. Então, quando eu me conecto hoje como empreendedor, eu falo, deixa eu explicar uma coisa para você. Eu sei o que é ter o melhor carro, a melhor casa, almoçar nos melhores lugares, jantares, viagens. Uma coisa eu garanto, a felicidade não está em conquistar tudo isso. Não está. Então, o empreendedor sai, ele passa 20, 30 anos conquistando coisas materiais, deixando a família de lado, e aí depois, quando ele conquista tudo aquilo que ele conquistou, ele fala, e minha família? Alguns conseguiram manter a família, mas muitos nem conseguiram, eles não conseguem. Ele perdeu a família, não passou tempo com os filhos. O que você deixaria uma mensagem bem sincera para esse empreendedor que está buscando? Eu conheço centenas que eles falam, não, Lúcio, é o meu momento, eu tenho que aproveitar agora, eu sou jovem, mas parece que eu sou jovem, vai passando, e a hora que ele menos espera, passou. Teve um somatório de coisas que eu vou destacar, umas 2 ou 3. Primeiro é o seguinte, eu sou de origem humilde e quis o destino que uma mulher filha de usineiro, uma família de usineiro é uma coisa importante, na escola, eu nunca tinha namorado, cara. Se apaixonou por mim, eu com 16 e 18 anos, e a gente começou a namorar. Contra a vontade e certo da mãe dos pais dele, que estava vendo que ela tinha acabado o namoro com um rapaz mais velho,
E eram... né? Então, eu senti muito desprezo. E os amigos pareciam, tá dando um golpe do baú. Deu no baú. Mas isso assim, então, quando eu casei, eu quis dar à minha mulher uma condição que eu não quis dizer, não falhou. Mas não é uma distorção? Porque, vamos lá, o empresário, o homem, vamos falar no papel de homem, ele quer dar o melhor, sim, para a esposa, o melhor para os filhos. Eu quero que você tenha tudo o que eu não tive. Eu vejo como uma distorção. Porque, peraí, por que eu tenho que dar tudo o que eu não tive materialmente e sacrificar o meu relacionamento com você? Foi isso. Aí o que vai acontecer? Daqui 10, 15, 20, 30 anos, o meu filho, minha filha vai estar tentando dar tudo o que ela não teve. Da forma, talvez, que seja de uma forma errada. Então eu vejo que são ciclos que se repetem. Se repetem. Porque, assim, veja bem, eu diz assim, e foi legal para só que... Aí eu sei essa expressão, presidente do Conselho de Liderança, para estar no discurso, realizando, viajando. Então, assim, então, pisou. E veja, no mundo, as pessoas que mais me ajudaram, no mundo, nessa vida toda, que muita gente me ajudou, foi a minha mulher. É claro que meu pai e minha mãe, da limitação, sim, mas a minha mulher foi minha parceira, que sem igual. E eu... Na avaliação, assim, ela reclamava muito da minha ausência, eu viajando muito, trabalhando muito, esse negócio todo, e ela reclamando, quando a adoeceu e faleceu, eu disse, cara, foi o que eu fiz, cara? E agora? E você quer saber? Aí eu estava sozinho, e agora? Fazer o quê? E agora, né? E agora, José? E agora? Agora eu tenho tempo, mas não tem talvez a pessoa mais importante. Não tem mais como voltar. Não tem. Não tem. Né? E aí eu disse, aí eu fiquei. Aí, como tínhamos 2 filhos aqui, caçula, estava aqui em São Paulo, de agora eu vou ser o pai e a mãe. Foi quando eu resolvi, agora eu vou estar para valer, fazer essa transição de carreira. Parei com a minha atividade de empresário, botei a empresa para o meu filho, a outro filho negócio, dei as coisas, e vim para aqui, para São Paulo, para ficar junto do Arthur e Maria, vou ser o pai e a mãe, que a minha mulher que tocava os filhos, de agora não tem mais ela. Então, eu fui tentar resgatar essa desatenção com a minha família, né? E eu vim, e você quer saber mais, eu vim da família numerosa, que eu tive outro desafio que também somou nessa questão. É que meu pai brigava muito com a minha mãe, e eu tive uma dificuldade com meu pai, e a minha mãe, depois de 4 anos do acidente de carro, quase morre, ele engravidou de novo a minha mãe já doentinha, e eu fiquei com um magoado, porque era o 10º filho, a minha já doentinha, aí eu briguei muito com ele, ele disse, você é um filho mau, você é ruim, você não, sabe, me botou, não coitado, depois ficou meu amigo pra caramba, eu me acertei com meu pai, mas eu tinha mágoa dele, porque ele disse que, porque ele disse, o que você faz com minha mãe é que já sofreu, você botando mais filho, eu com 13, 14, então aquela coisa ficou sempre aqui, aquela imagem assim, que eu tenho que mostrar que eu não sou qualquer um. Aí, o que eu mais fiz foi, ajudei meu pai, dei casa a meu pai, fiz não sei o quê, fiz o quê. Mas depois eu caiu a ficha. Eu não fazia com sentimento de amor. Era para poder provar e ser aceito, talvez? E de vingança. Você disse que eu era um... É interessante o que você mencionou. Muita não. Acho que 95% do que nós fazemos, desde o momento que nós acordamos, nós seguimos um padrão. É tudo automático. Eu sou muito... assim, fã de fazer perguntas para mim. Lúcio, por que você está fazendo isso aqui? Da onde saiu? Né? Quem um dia falou que você poderia ou não ser esta pessoa? Por que você não acredita que você pode ou é capaz de fazer tal coisa? Antigamente eu não gostava de fazer perguntas. Aliás, eu não gostava de investigar o que aconteceu, porque gera dor. Porque se nós formos realmente na raiz, tá? De algo que você repete, um padrão que você tem, você vai encontrar a origem ali. Onde foi, qual momento, o que fizeram com você. E às vezes nós queremos o quê? Fugir disso. Nós queremos fugir. E vamos falar um pouquinho do livro. Quando só concluir aqui uma coisa também. Essa experiência que eu fiquei aqui em São Paulo com a minha esposa, eu trouxe ela dia 8 de janeiro de 2008, fiquei até 2009. Ela com câncer, foi uma cirurgia, um ano pesado. Que é uma coisa que ninguém quer, é muito duro, mas foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque foi o momento que eu vivi mais intenso com a minha mulher. No final da reta, não era 2 seres humanos, era 2 almas, cara. Conectado. De forma que e eu vi só dela, não, vi dela e vi de todos os outros do Hospital Oswaldo Cruz. Os doentes, quando chegam na reta terminal, ficam mais iluminados quem está junto. É como que aquele processo foi que a pessoa precisava daquele processo para poder se conectar.
E ela, no fim, ela ajeitou e Mas- foi mas embora será- em paz. Mas será, assim, pela sua experiência, né? ah, Triste o que passou, mas eu sempre gosto de pegar algo onde nós erramos, foi ruim para a nossa vida e analisar o que, que eu posso tirar dali para poder ajudar outras pessoas. Será que a pessoa precisa esperar chegar nesse momento para ter essa Isso. conexão? Não. Não. Essa é a grande sacada. Essa conexão de poder olhar e falar, nós somos um, É. né? É. É uma conexão realmente espiritual e poder viver uma vida melhor mesmo. Exatamente isso. Então, foi nessa experiência, nessa dor do processo da minha esposa que eu estava remoendo. E o meu, que fez assim, aí que eu entendi, e eu gosto de dizer, e já disse em vários momentos de palestra, assim, era bom que as pessoas não precisassem de um câncer para entender o significado da vida. Por que tem que ser pela dor, né? Não precisa. Por quê? Não precisa. Eu acho assim, é uma coisa que não sabe por quê, mas a verdade é assim, eu não são poucas pessoas que me procuram e me conversar comigo, olha, você não, tudo que eu precisava ouvir, sabe por quê? Porque a minha vida só melhorou depois que eu passei por isso. Porque a dor, ela, como a doença, no fundo, a doença e a dor é fundamental na vida. A gente não existiria se não tivesse a dor. Não é assim? Você acredita que a doença ela é física ou é espiritual? Espiritual. Espiritual. A manifestação do corpo é resultado da desarrumação espiritual, desconectou. Do jeito que a pessoa, por exemplo, você pode descumprir uma lei, mas ela paga. A lei da gravidade, esqueça, para ver se você vai morrer. Vai morrer. Então, a desconexão. Você, por exemplo, a pessoa quando diz assim, aí eu gosto de citar muito nesse trabalho aí de dependência química, assim, que a maior razão do que acontece aí é honra pai e mãe. E honrar pai e mãe não é amar pai e mãe. A maior parte das doenças vem da consequência disso. Honrar pai e mãe, respeito seu pai e mãe. Ele é um ser humano, ele fez o que precisa ter sido feito. Se você procurar saber, a gente sempre, as pessoas, espera que o pai e a mãe fossem duas Brastemp. Não procura saber como foi que como é na sua essência. E é duro quando você fala isso, porque por muito tempo eu olhava para o meu pai e falava, cara, por que ele falhou nisso? Por que ele não foi bom nessa área? Por quê? Por quê? Por quê? É porque... E mal eu sabia que eu estava carregando algo ruim para minha própria vida. Quando eu tomei consciência que ele entregou, ele fez tudo o que ele poderia ter feito, baseado na consciência, na capacidade e no que ele recebeu. Gente, meu pai teve uma fase, depois que eu fui realmente buscar, que ele morou na rua. Então, peraí, olha o que ele trouxe. Então ele só entregou o que ele tinha. Agora, nós... na posição, no papel que nós estamos e no nível de consciência que nós temos hoje, temos a obrigação de entregar mais. Mais do que recebeu. Mais. O nível de consciência que eu tenho hoje, peraí, isso. eu quero entregar mais para minha filha. Essa é a grande questão. Né? Então a gente fica muito assim, a gente começa a ver, meu pai era um homem do coração tão bom, cara. E a gente aqui, invocadamente... Eu não sei se eu já falei naquele dia com você. O meu pai era de raça negra com índice aqui. A minha mãe era branquela, que é filha... Você falou. E os caras... Eu senti que ele me rejeitava, não queria que eu fosse com ele para os cantos. Eu não sabia por quê. Os caras diziam que não era filho. Quantos anos você tinha? Eu tinha 4, 5 anos. Mas provavelmente você levou isso por muito tempo. Muito, até inconsciente. Hoje você tem consciência. Eu dizia a ele, quantas coisas que nós carregamos e nem sabemos que carregamos. Exatamente. Isso aqui destrói a gente. Destrói. Porque um sentimento de rejeição acaba com você. É porque não adianta o cara dizer, você sentiu, não é assim? Depois que eu entendi que aí sofreu ele, a minha mãe, que a minha mãe que ia na bodega no mercadinho, já não vai mais. Porque o alemão bonitão não estava lá. E os caras, você é filho do galego. Os caras, naquele tempo não tinha nome de bullying. Então, assim, meu pai era um do coração muito bom, cara. E depois ele ficou trabalhando comigo, viajando comigo, ficou meu amigo, ainda bem. Aí é que a gente fica vendo. A gente tem. Bom quando você tem a sorte de resolver em vida. Exato. Mas pode se resolver a qualquer momento. Quando a gente faz trabalho, você vai certamente você perguntar, que eu fiz a formação de hipnose, eu já tenho conhecimento do Master, a formação de PNL, há 30 anos atrás. Mas do hipnose da Omni, que a gente trabalha profundamente com muita gente, a gente vê a quantidade de gente que se acerta com um pai que já faleceu há muito tempo, com a mãe. Qual foi a maior lição que você aprendeu com seu pai? O meu pai é assim, de confiar mais na vida. E ele confiava, né? Era tipo assim, um homem de pouco estudo,
Mas ele confiava, tanto é que ele estava na gente assim, estude para ser gente e tal, mas nunca ficou cobrando nada. Ele era sempre que a gente confiasse na vida. Ele queria talvez que você tivesse o que ele não teve. Não teve. É. Meu pai ficou com 11 anos sem pai, sem mãe. A gente tende a seguir um padrão, né? Um padrão. De querer que nossos filhos tenham o que nós não tivemos. É. Mas às vezes, será que eles têm que ter? Ele tem que se frustrar. Você não pode roubar as pessoas. Exato. Às vezes tem que ter um processo para que ele cresça. É. E nós começamos a privar de tudo, só que meio que empurrando só para o futuro. Porque ele vai ter que passar por algumas coisas. Não tem jeito. Mas, ó, me fala do livro Dependência Química Tem Cura. 5 passos para deixar de ter dependência e criar uma nova vida. Isso. Tem muitas pessoas que acreditam que não tem cura. É isso. Que uma vez que você usou droga, principalmente o crack, a pessoa não tem saída. O que você acredita sobre isso? E por que você defende tanto isso? É algo que você talvez se conectou como propósito para poder estar ajudando essas pessoas? Aquela coisa, como eu vinha naquela ansiedade de pagar a dívida que eu tinha, eu queria devolver a sociedade, eu comecei a me preparei para ajudar um engenheiro na aceleração de carreira, de empreender, mas como eu tinha formação de negócio de PNL, essas coisas há muito tempo, eu gostava do lado pessoal, eu fui chamado a ajudar, depois de toda a formação de Anthony Robbins, no sistema prisional de Alagoas. Eu, como engenheiro, tinha feito muitas obras Veja como as coisas vão cruzando. Eu fiz muitas obras como engenheiro e empresário, em presídio, ampliação, tal. Então, eu vi a vida do sistema prisional. E veja como é a coisa. E eu não sei porquê, eu fiz delegacia, mas eu tinha uma coisa com esse negócio de prisão. Aí eu vou dizer uma coisa que talvez certamente é importante que eu diga. Quando eu estava com uns 35, 36 anos, eu que estava bombando na engenharia, tinha comprado fazenda, comprado cavalo. Financeiramente? Bombando, obra, e nas obras. E aí começou a surgir umas erupções no rosto, na pele, ficava ferida. E a minha irmã, que é dermatologista, ela estava nessa época no Rio, ela recomendou uns amigos dela aqui. Eu fui para o Bambambam aqui. E você não tem ideia, ele chegou, botou uma lupa, olhou, ficou preocupado, não gostou do que viu. Aí disse, olha, não estou gostando, vamos fazer biópsia. Aí tirou um negocinho aqui, botou um negócio, vocês vão fazer biópsia. E o negócio é tão danado que eu saí do médico, porque a gente nunca viveu essa experiência de biópsia, estou liquidado. Não. Assusta, né? Assusta. E eu fui levar no laboratório de patologia, que era na Santa Casa Misericórdia, mas parece o lugar mais desgraçado, lá no fundo do buraco, lá embaixo. Aí eu levei, eu achei que era fácil. Foi 8 dias para esperar. Que foi uma eternidade. E quando eu cheguei, o doutor olhou, abriu a celha, ele deu um jeitão dele, suspense. Mas ficou assim, eu disse, o que esse cara vai dizer aí, cara? Isso eu estava com 4 filhos, tinha meus filhos, os caçucos são gêmeos novos, como é que eu vou ver esse negócio aqui, cara? Eu já achando que estava no fim. Aí ele disse, olha, Patata, felizmente não é câncer. Eu pensava que era câncer. Mas é uma doença complicada e incurável. Aí já diz, a tabela, a capa que o cara bota. Isso aqui é um lúpus que, sei o quê, papapá. E aí, doutor? Não, agora é o seguinte, não tem cura, mas você vai conviver, você vai ficar assim. Você não pode mais levar sol, tem que ficar em casa. Aí você tem que usar protetor solar, tomar cloroquina, 600 mg todos os dias. E a cada 6 meses para poder ver pressão no fundo do olho. Agora, não bota boné não, tem que ser chapéu. Aí ele disse, se você tem carro de praia, eu digo que tem com 2 barcos, esse vende os barcos. Aí, se o que mais? Você joga bola? Não, joga bola assim. Mas eu tenho que parar uma fazenda com os cavalos mangalagos, agora eu vou... Cavalo, 0, sai fora. Aí eu disse... Isso com 36 anos de idade? Aí eu disse, o que é que você faz? Eu sou engenheiro. Ele disse, o que eu vou nas obras. Nas obras não, você faz assim, você fica no escritório e manda a sua equipe lá, engenheira lá, você tem que estar em casa, você vai... Aí tá bom. Aí eu saí de lá, eu cheguei. Aí a partir daí eu passei a usar a aplicação de corticoide nas erupções, ficava aquelas feridas. E aí, disse, meu Deus. Aí com a mulher em casa, se aperreou aquele negócio todo, mas foi vendo. Aí a minha irmã disse, Ronaldo, você está aperreado, você acha que vai morrer, está assustado? Eu digo, vamos para o Rio e São Paulo, que tem uns bambam. Ela arranjou os 2 caras mais em São Paulo, aqui em São Paulo e no Rio. E os 2 repetiram a dose. É uma doença curável. Olha, era para dizer assim,
Quantas doenças já foram, já ocorreram e já deixaram de ser incuráveis, né? Qual foi o sentimento de, talvez, o seu melhor momento financeiramente falando, conquistando várias bens materiais e saber que você estava numa situação de saúde que talvez não poderia aproveitar o que você conquistou? Me assustou porque, assim, vê, quando eu perguntei ao meu doutor lá de São Paulo, foi uma japonesa, disse, olha, como é que é isso aí? Um terço das pessoas que estão com essa doença, ela agrava, ela sai desse negócio, vai se torna visceral e a pessoa vai embora ligeiro. Outros morrem de outra coisa aí, convive com isso, e então desaparece. Ela diz assim, aí é que está ganhando sacada. Você está fazendo com terapia? Eu digo, não, você vai para o psicólogo. Ela olhou para mim, no meu olho assim, e disse, você já fez alguma busca espiritual? Aí eu não entendi, eu não era ligado em nada, disse, não é religião, falando espiritual. Eu digo, não, esse não procura a sua espiritual. Aí, veja como é as coisas, eu saí dali, e aí eu contei o meu parceiro, com a esposa dele, que é estudante de psicologia, que é espírita, me deu um livro da Louisa Hay. Não sei se você já leu o livro dela. Você pode curar a sua vida. Ela é uma americana que morreu com 96 anos, que teve aquela vida... Qual que é o nome? Louise Hay. Hay, eu não sei, o inglês é Hay, Hay, H. Depois esse livro... Aí foi quando eu fui estudar o livro, que é exatamente isso. Aí eu fui estudar, eu digo, aí eu entendi. Né? Aí essa minha amiga me deu esse livro e disse, olha, tem um médico aqui que é espírita e psiquiatra e ele vai lhe ajudar nisso. Eu fui. Aí ele é médico psiquiatra, mas é espírita. Aí eu vivi as experiências mais horríveis do mundo na regressão. E um sofrimento, que chorar, vomitar. E aí, quando terminava a sessão, às 2h10, ele disse, e aí foi conversar. O que é que estava acontecendo no processo? Toda a experiência minha era prisão. E é isso que a pessoa não sabe. Então, essa prisão, porque o nosso cérebro, eu disse, doutor, o que é isso? Ele disse, olha, existe uma linha do espírito que acha a vida passada, disse que você foi de outro mundo, porque eu vivi essa experiência como se fosse passada. Existe outra linha que eu só tive a confirmação agora quando eu fiz hipnose, que é que a nosso subconsciente, ele não fala português, inglês, francês, inglês, ele fala por imagem. Então, o próprio subconsciente cria uma historiazinha para você. E você acredita. E você entendeu o que está rolando ali. E o que estava rolando todas as minhas experiências que se repetia era sentimento de prisão. E era o que eu sentia. Desde criança que eu tenho sentimento de prisão. Sim. E é interessante você falando isso, porque são mentiras que se tornaram verdades na nossa vida. Isso. E você vive como se fosse uma verdade. E ninguém tira da sua cabeça. Enquanto você não volta lá atrás para poder enxergar, entender o que aconteceu e desconstruir a mentira. Não, peraí, isso aqui é mentira, não tem nada a ver. Não faz parte da minha vida. Você fica vivendo uma mentira como se fosse verdade. Verdade. E aí ficou claro nas peças assim, o seu sentimento de prisão. Então, um sentimento, uma prisão emocional. Você tinha preso. Isso eu tinha sempre lá em casa, desde criança que eu tinha. E a minha mulher era muito boa, mas era muito dominadora. Mas, bem, não era ruim. E ela que tentava me segurar, porque aí, depois disso aí, quando eu entendi que eu tinha que no processo, eu tinha que me libertar. Aí foi quando eu entrei para ser conselheiro de presidente de para ir para a rua, para fazer o mundo, para mostrar que eu estava livre. Ou seja, provar que eu não era escravo. Uau. Não estava preso. Mas vamos lá. Mas você tinha consciência que você estava tentando provar algo? Tinha. Naquele momento você já tinha consciência? Eu já vi, agora já sei. Já estava... Não domina eu mais. Tipo assim, depois é que a gente vai entender o processo. Tipo assim, o casamento sempre foi um sentimento para mim de prisão. Uau. Por melhor que me deu 4 filhos bacanas, tudo bom, mas a gente fica achando... Porque isso já desde criança, que eu quando chegava em casa, chegava qualquer visita, eu me escondia debaixo da cama, atrás do guarda-roupa. Eu com 4, 5, 6 anos. Tinha alguma coisa que eu vivi que me assustava, me aprisionava na casa. Uau. A rua era ameaça para mim. Nós vamos ter que pular um pouco essa parte, porque senão eu quero perguntar mais coisas. Mas olha que interessante. Tem coisas que nós vivemos, não sabemos o porquê vivemos. Isso. Mas nós vamos reagir baseado num sentimento. E não quer dizer que é verdade, mentira, não importa. Não. Porque basta você acreditar que que aconteceu, pode ser que não aconteceu, o sentimento de rejeição, de autoimagem, o que for. É isso. Não importa, ele é tão real que não importa se aconteceu ou não, se foi rejeitado ou não, se você acreditou, sentiu, acabou. Acabou. Mas eu queria acelerar um pouquinho para o ponto
dessa mudança sua. Então, você Sim. teve a fase que você não queria viver, teve o câncer, Isso. e depois, de repente, você fala, agora eu quero viver. Já que eu não morri, eu vou dizer. agora eu quero viver. Eu queria que a gente falasse um pouco desse momento que você está vivendo, tá? O que motiva você a acordar todos os dias hoje? 70 anos de idade, eu aprendi muito com você, tá? Em 3, 4 horas que nós ficamos conversando, eu falei, opa, aqui eu posso aprender. Eu entendo que eu não preciso errar para poder crescer. Eu não preciso errar para poder amadurecer. Eu preciso aprender a escutar, fazer perguntas e me conectar com pessoas que encontraram o propósito. Isso. Porque uma vez que a pessoa encontra o propósito, ela quer o quê? Compartilhar. Ela quer transferir um pedaço dela para outra pessoa. E você ganha. Eu vejo isso com muito, de uma forma espiritual. A Patriota, muito espiritual. Você conseguir sentir, experimentar um pouco do que a pessoa viveu sem você precisar viver. E exatamente isso. Veja bem, eu entendi assim, essa vontade de agora eu vou ser uma pessoa útil, cumprir a minha missão, ajudar as pessoas com tudo que a vida me fez experimentar foi me preparando para ajudar. E tanto é que, como eu falei, por isso que eu entendi o lupus na prisão. Como eu só tinha sentimento de prisão na minha mente, quando eu vi aquele povo nos presídios ainda hoje sofrendo, aí eu digo, meu Deus, aí eu conversando com o governador, consegui, eu fui ajudar no presídio, o núcleo de ressocialização. Eu fui ajudar os presos que estavam na condição de associar, de sair do presídio. E aí eu fiz aquele negócio, quando sai de aprendo coxa, aí eu pegava o cara lá, tinha uns 60, 70, eu ainda fiz um trabalho específico com uns 15. Era porque o cara saísse dali com um projeto. Porque o cara que sai do... Olha, uma das pessoas que mais tocou, que ele hoje é presidente do Instituto Fênix, ele está em Pernambuco, ele se manteve com ele. E qual era o problema? Ele tinha, com mais 2 colegas, feito um assalto a um banco, onde faleceu um policial, um vigilante. Os caras pegaram 26 anos de cadeia. Já fazia 10 anos de cadeia que esse cara está preso. Esse cara, quando eu fiz, ele comigo, a gente fez o trabalho, ele disse, tá. Então, aí aquele me encantou, porque ele saiu dali com uma coisa que a sociedade, que os presídios no sistema prisional não oferece, não é assim? E nem a sociedade, o cara sai martelado, cara. Sai pior do que entrou. E esse cara hoje foi um trabalho maravilhoso no Brasil todo. Né? Então, a gente fica vendo assim... Por isso que eu digo, essa coisa de prisão é tão interna que eu me sensibilizava esse povo que estava preso. E uma das coisas que eu percebo também, Patriota, é que toda vez que você se posiciona, você decide mudar de vida, você decide sair do ambiente, você decide crescer. É isso. Sempre as pessoas mais próximas vão tentar segurar você, vão virar e falar, cara, você é doido. É doido. Quem você pensa que você é agora? E na nossa conversa você mencionou um pouco. Teve um momento em particular que você se conectou com o Bruno Avelar. Sim. E você decidiu se posicionar de uma forma diferente. Como é que está sendo para você agora esse momento da sua vida? De posicionamento onde você não está, pelo que eu converso com você, você não está muito preocupado com o que as pessoas estão falando, pensando ou não. Você quer viver. Viver mesmo. E o sentimento que eu tenho é que você está vivendo o presente. Isso. E eu adoro viver o presente. Eu adoro sair daquele momento de ficar no passado, remoendo o que eu fiz ou não fiz, e ficar também jogando tudo para o futuro para poder se enganar. Eu gosto do presente. O que eu tenho que fazer hoje que vai gerar mudança na minha vida e na vida das pessoas? Então, me fala um pouco dessa conexão que você teve, o que você tem vivido, e me fala também um pouco da sua expectativa futura. Sim. Né? Porque você tem muita energia. O sentimento que eu tenho é que você quer viver. Agora eu quero viver, eu quero passar o que eu tenho. Exatamente. Tanto é assim, depois dessa experiência aqui, os amigos viram e tinham esse Patriota, vamos ajudar lá em Juvenópolis, que não está os dependentes químicos, os caras chamam dependente. Aí eu fui usar um método que eu tinha criado para engenheiro, que é um método que é um caminho de 5 passos, ponto A, ponto B, por quê, não, porque assim, o estado atual, o estado desejado, o porquê. Assim, estado atual, estado desejado, o porquê, onde está a energia, né? Porque o ponto B é da direção, não é assim? O porquê, o propósito é onde está o porquê, não é assim? E tem um porquê não. Então, tem cara que está assim, por exemplo, o cara já sabe onde está, já sabe para onde vai. Tem gente que é igual GPS. Se você quer ir para algum lugar, você tem que colocar a localização. Então, mas muitas pessoas não sabem nem onde estão. Qual é o momento atual dela? Ele não sabe onde está, no tempo e no espaço.
Se a gente está preso no passado, aí se estressa, e depressão, tal. Quem está muito preso no futuro, que ainda não chegou, essa ansiedade vai... Né? Então, aí a gente define assim, o processo que eu criei assim, o cara vai, através do processo de consciência, nesse ponto A, que a consciência torna ele responsável, e ele sendo responsável, ele passa a ter atitude. A atitude é decorrente da consciência. Enquanto ele não tem consciência, ele não tem atitude. O ponto B é da direção. Aí tá, já sabe onde eu estou, sei onde eu estou, sei para onde eu vou. Agora, precisa de energia. É o propósito. E quando você escolhe o propósito, tem energia, você bota fogo pela venda. Ninguém... É mulher apaixonada. Alguém segura? E o homem também, os homens deixam... Segura nunca. Os homens também. Então, tem um pessoal dizendo, os caras dizem, rapaz, agora ficou velho, ficou doido, agora que ele criou juízo, que ele entendeu o valor do amor. Né? Não tá... Mas engraçado. E o porquê não? O porquê não é exatamente, tá, eu já sei onde eu estou, sei para onde eu vou, já sei porquê eu trabalho, vou para frente, dou 2 passos para frente e 3 para trás. Não tem isso? Tem. Aí, o que é que está te pedindo chegar lá? Aquilo que você falou aí, ligeiramente, você falou, e é o que o Tio Reviec. Os pensamentos geram sentimentos, sentimento gera ação, ação gera resultado. Se o seu pensamento é ruim, o sentimento é ruim... Não é assim? Então, é nessa ideia que aí eu uso o meu conhecimento da neurociência, da neurolinguística, que eu fiz, da hipnose, que me ajudou mais ainda. Sim. Aí eu faço o cara entender, tomar consciência da programação que está na cabeça dele. E aquela coisa assim, quem tem o poder de mudar a programação que está na sua mente é você e mais ninguém. Mais ninguém. Dia 25 de abril, nós tivemos o nosso evento aqui, a Jornada do Empreendedor Imparável, que é um evento que eu conecto empreendedores e o pessoal fala, Lúcio, é só sobre negócio? Eu falei, não. Eu digo que é 70-30. 70% eu preciso que você tenha clareza onde você está, o porquê você está fazendo o que você está fazendo, porque senão as pessoas vivem reclamando. Eu falo que a pior frequência que você pode estar é a de reclamar. Depois vem justificar. Eu reclamo, depois eu justifico colocando a culpa em alguém. Eu falo que ela tem que sair de reclamar, parar de justificar e comece a questionar. Peraí, por que eu estou onde eu estou? O que eu estou fazendo que está me colocando na situação que eu estou hoje? Boa, ruim, o que for. Depois você tem que agir em cima do que você teve clareza, o que você percebeu que está fazendo. Aí você agora coloca ação, vai para cima, sem medo. Dá o primeiro passo. As pessoas ficam travadas ali, no momento pior que... Ela pode estar no pior momento, mas ela tem medo de tentar algo novo. É uma prisão, é o que você falou. Eu estou preso, não sei o porquê estou preso, não busca um advogado, não busca questionar, ela só vive na prisão, por mais ruim que esteja, ela não consegue ter coragem de sair. Porque nesse conjunto de crenças que a gente chama de crenças limitantes, que está nessa programação, as principais são de merecimento, o cara acha que não merece, não é capaz, não é assim? Que alguém botou na cabeça dele que era incompetente, que às vezes se cria a mãe dizendo, você não sabe, muita gente... E a mentira que se tornou verdade. A mentira que se tornou verdade. Eu comecei desse negócio de desenvolver para a engenharia, o meu trabalho todo, a prioridade, sabe o que foi? Eu usar os engenheiros, empresário, o cara... Aí eu entendi, eu fiz o treinamento do Tio Reviec, a mente milionária. E aí eu uso muito o processo que ele tem 72 crenças negativas. Uau, limitantes, 72. Vamos ter que gravar um outro podcast só para poder falar disso, hein? Aí eu pego o cara assim, vamos aqui, aí essa crença, se for 1, você bota 1, se você concorda, se você não concorda, essa crença é 1, se você concorda é 10. Aí manda o cara fazer, tá. Quando termina, se ele botasse 1 em tudo, ele tinha 72 pontos. Se ele botar 10 em tudo, ele tem 720. Mas aí o cara bota 5, bota 6, meu amigo, a quantidade de cara, quando ele termina o questionário dele, 600, 550. O cara que está com essa bagagem de crença limitante de 500, 600, ele não tem chance de... E sabe o que acontece? Ele não se conhece. Não se conhece. E eu quero te dar um presente, falando em não se conhecer, eu quero te dar um presente. Está aqui. São 3 livros. Eu vou começar pelo Autogestação. Isso. Tá? O nosso tempo tá para acabar. Esse livro, quando ele nasceu, foi com o intuito de me conhecer. Escrevendo o porquê eu fazia o que eu fazia, o porquê eu não fazia as coisas, porquê que eu tinha medos. E nasceu Autogestação. Eu falo que foi um processo de gerar uma nova pessoa. Então, eu queria deixar de presente para você. Muito bom, fico feliz.
eu digo que quando você vive adormecido, não tem como você viver o melhor que Deus te deu. Isso. Adormecido, você sempre vai receber o pior. Se você não é intencional, se você não se posiciona, vão posicionar você. Isso. E quando alguém te posiciona, nunca é o melhor. É sempre o mais ou menos, tanto faz. Então, ó, Muito bem, esse muito livro obrigado. aqui, Recebo com muita tenho alegria. também o Para Seguir Crescendo, que eu É, falo que quando esse. você se posiciona, patriota, para poder gerar uma nova pessoa, um novo posicionamento, você tem que continuar. Eu falo assim, Deus, quando que a gente vai parar essa correria, esse processo de crescimento? E o sentimento que eu tenho, sabe qual é? Nunca. Olha você, com 70 anos, não para. Não para. Aí, você tem mais quantos livros para escrever? Já está nascendo outro. E você não vai parar. Não vai parar. E o terceiro, muito bom isso aqui. Antes de fechar, remissão de tempo. Eita, esse aqui me encanta, porque no processo dessa minha mudança, de me conhecer, de querer realmente viver o melhor que Deus tinha para mim, o diabo falou assim, não, mas peraí, você tem 44 anos, você quer agora falar de entregar, se conectar com você, fazer o que Deus quer para você, você já quase que você já está velho, esquece isso. E aí Deus colocou no meu coração remissão de tempo. E ele foi bem claro, remissão de tempo é real, através da vida das pessoas. Então, toda vez que eu me conecto com uma pessoa jovem, ou quem seja, e eu ensino algo para ela, que eu transbordo, que era uma crença que eu tinha, que eu não iria transbordar na vida das pessoas, porque eu não tinha nada para dar. A remissão de tempo. Isso. Toda vez que eu me conecto com um jovem, sempre que eu vou palestrar, eu busco uma pessoa jovem. O último tinha 18 anos. Eu falei, cara, eu vou investir na sua vida. Eu quero que você se conheça. Eu quero que você entenda que você não está vivendo o que Deus tem para você. Porque há remissão de tempo. E na nossa última conversa, para você de presente... muito bom, obrigado. Quando você falou que o homem começa a viver o melhor... A vida, como é que você falou? A vida começa aos 60. Começa aos 60. Ali nasceu o novo título do meu livro. Antecipação de tempo. Peraí, eu não vou esperar. Eu vou colar em você e falar, peraí, vem aqui, me fala o que você está... Qual foi a clareza e a percepção que você teve que quando você chegou nos 60, você falou, e agora eu começo a viver o meu melhor. Eu quero sentir, eu quero me conectar, porque eu quero começar a viver o meu melhor agora. Eu não quero esperar 60, eu quero viver agora. Essa é a grande sacada. A dianteira, você botou não, antecipação de tempo é meu próximo livro. E eu vou lançar rápido, este ano ainda, tá? Coisa boa, eu quero vou estar no lançamento. Não, você vai ter lá, provavelmente não. Com certeza ali algo relacionado a você. O que eu aprendi, o que você me fez enxergar, que me deu essa vontade de escrever esse livro, né? Deixa eu só dizer aqui, pegando a carona aqui, para você ver dentro do que você está dizendo. As pessoas não sabem. Quando as pessoas estão indo para o seu treinamento, dentro do seu livro, eles estão investindo no espiritual. Claro. A pessoa pensa que o espiritual é religiosidade, está nas igrejas. Não estou desmerecendo na igreja, não. Mas às vezes a pessoa vai como que... E geralmente é assim, eu gosto de citar na Bíblia, o cara, para mim, mais importante, não sei se eu já falei, é Zaqueus. Zaqueus, que era um cara que não estava sofrendo, não estava aleijado, não estava cego. Ele quando soube Jesus, ele subiu na árvore, subiu. Veja, aquelas pessoas que iam atrás de Jesus eram atrás de cura, assim, e depois que resolvia, caía fora. O Zaqueu não estava nada, nem doente, nem pobre, nem lascado. E quando Jesus olhou, ele disse, eu vou para a sua casa. As pessoas não precisam esperar a desgraça para buscar as coisas de Deus. Deus não é quebra-galho, Deus não é Papai Noel. Mas a gente quer buscar Deus só na dor. Por isso que eu falei que a dor é favorável. Uau. Né? A doença é a favor. Quando a gente adoece o corpo, está dizendo, tem coisa errada nesse negócio, tem que arrumar essa coisa. Dá um jeito de arrumar isso. Para um pouco, pensa. É por isso que eu disse aqui, até os meus agradecimentos, você vê, eu botei aqui o que eu aprendi. Aqui eu botei aqui o que eu aprendi com Shinya Chique, com Tony Robbins. Grandes mentores. Que foi meu amigo que eu conversei. Né? A série de pessoas que vi ter. Então, assim, quando eu conheci o Bruno Avelar, que ele, no Homens com Princípio e tal, aí eu estava aqui, ele não sabia, ele me contei, mas eu estava aqui, ele disse, aí me chamou, eu fui lá. E aí eu vi as coisas, começou a ver, eu digo, cara, eu quero aqui, sabe por quê? Porque hoje é uma prova disso. Sim. Eu estou no meio de gente grande para aprender, para crescer, não é gente de dinheiro, não é gente que estão na frente. Poucas pessoas têm chance de saber que isso existe. É verdade.
Não é assim? Aí eu digo, Jesus, tanto é que quando o Bruno chega assim, você está com 70, você tem um jeito de 50, mas está cara de 80. Você tem que arrebentar esse negócio. Energia de 50, cara de 80. Aí foi que E o eu Bruno fui. fala mesmo, tá? Fala. A minha primeira mentoria que eu passei com ele em 2022, ele virou e falou, ó, se prepara porque eu vou falar a verdade. Mas é bom, tá? Quando você se conecta com pessoas que têm coragem de falar a verdade, você cresce. Quando você se conecta com pessoas que não têm coragem, você não cresce. É isso. Patriota, queria que você olhasse para a câmera e deixasse uma mensagem, o que você quiser. Uma mensagem que talvez possa levar esperança, talvez provocação para as pessoas que estão ouvindo, assistindo, que gere transformação. Eu creio muito que tudo que sai de dentro, tudo que você viveu, bom, ruim, quando você quer transmitir para poder ajudar alguém, gera transformação. Então, vamos encerrar com uma mensagem sua. Sei. O que você quiser deixar para a gente. Olha, tem uma coisa para dizer primeiro assim, eu normalmente nas conversas que eu faço, principalmente, dependendo de qualquer que seja, eu pergunto, quem é que gostaria de ter uma vida mais feliz, com melhor relacionamento, mais saúde? Eu pergunto, gostaria, e geralmente as pessoas dizem que gostam. Mas no final, eu sempre digo o que eu vou dizer aqui. As coisas não acontecem em quem gostaria, elas acontecem em quem acredita. A manifestação é em quem acredita. E veja, a maior prova disso é os milagres que aconteceram de Jesus. Ele dizia, a tua fé te salvou. Quem não acreditou, vai ficar. Né? Então, eu deixo aqui para reflexão o Romanos 12:2, quando diz assim, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pela renovação da sua mente, para que experimentais e comprovai a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que a gente esteja, que honra a vida. Honrar a vida é você honrar mesmo. Você não veio para cá para ser um turistazinho de passatempo, não. Honra a vida é você honrar, dar o seu melhor, né? Tomar consciência de que você não está por acaso e que o melhor caminho é buscar as coisas de Deus. É o que está lá, diz. Buscar em primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais acontecerão. Então, vale a pena viver e eu fico muito feliz de saber que a gente aqui está nessa caminhada de ajudar as pessoas a entender que a gente nasceu para brilhar. Quero agradecer, né, por você ter parado para poder aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento. Eu anotei aqui, né? Honrar a vida, eu coloquei, é viver o presente, dar o seu melhor, viver o agora, não ficar dando desculpa. Quero agradecer vocês também que estão assistindo. Compartilha, marque, segue o nosso canal. Entenda, uma coisinha que você pegar aqui, você compartilhando com alguém pode mudar a vida de outra pessoa. Então, acho que o primeiro passo que você pode dar é compartilhar com alguém. Então, eu queria agradecer e deixar aqui também que a Jornada do Empreendedor Imparável vai acontecer em agosto, na Bahia. Decidi hoje, eu estaria fazendo a segunda edição aqui em São Paulo, mas Deus colocou no meu coração fazer na Bahia. Na Bahia, coisa boa. Para 500 pessoas. A Jornada do Empreendedor, ela une o empreendedor que quer aprender, quer subir no nível de consciência empresarial, com investidores que querem investir. Lá você vai ter a oportunidade de apresentar a sua empresa, conhecer mais sobre ferramentas e, muito importante, patriota, todo acesso à nossa plataforma, a Jornada do Empreendedor Imparável, não tem custo. Deus colocou no meu coração que esse projeto seria bancado por empresários prósperos e que entendam e tenham visão de reino. Isso. Então, as pessoas, você pode acessar a Jornada do Empreendedor. Eu vou colocar aqui no link para você poder também clicar. Então, invista em você. Vá nesse evento, vai ser na Bahia. Nós vamos estar divulgando mais. E eu agradeço todos os embaixadores que acreditam nesse projeto, né? Quero agradecer também todo o grupo do meu ecossistema, que eu não somente sou sócio por questão de fazermos negócios, mas eles acreditam no meu propósito. Eu falo que parte do propósito deles se conectou com o meu propósito. E o meu propósito hoje é fazer negócios, transformar vidas através dos negócios. Não é simplesmente sair para ganhar dinheiro, fazer negócio. Não. Eu agradeço todos vocês. Que Deus abençoe. Tem a empresa, a Royal Mortgage USA, que financia imóveis nos Estados Unidos, que também apoia. É uma empresa que acredita nesse projeto e tantas outras. Se eu fosse falar aqui todos os nomes das pessoas que nos apoiam, eu ficaria aqui por, 10 minutos. Então, sou grato pela vida de todos esses empresários, empreendedores que entenderam que não adianta
passar a vida inteira correndo atrás de dinheiro e no final falar, o que aconteceu? É tudo que eu fiz? É duro você chegar no final, depois de 10, 15, 20 anos e falar, tudo que eu fiz foi ganhar dinheiro. Isso. Não vale a pena. Você tem que viver o processo de ganhar dinheiro, mas também transformando vidas. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio.